amores, tudo bem? Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os pronomes relativos onde e o pronome relativo aonde, ok? Vocês sabem utilizá-los? Não sabem? Eu vou ajudar vocês. Só que antes de começarmos, eu quero que vocês compreendam nessa dica muito boa e muito rara, é que eu só vou utilizar tanto onde quanto aonde quando eu estiver falando de lugares físicos. Eu não posso utilizar nem o onde, nem o aonde quando eu estiver falando sobre um lugar abstrato, sobre referências abstratas, como por exemplo o pensamento. O pensamento é abstrato, é um substantivo abstrato. Então eu não posso utilizar nem o onde, nem o aonde para essas partículas, para essas palavras, para esses referentes, ok? E quando utilizar o onde e o aonde? Comecemos pelo uso do onde. Eu vou utilizar o onde quando eu estiver falando de um lugar fixo. E como saber que eu estou falando de um lugar fixo? Aí vocês vão perguntar para o verbo, porque o verbo vai determinar se é um lugar fixo, se vocês vão utilizar o onde ou se vocês vão utilizar o aonde, certo? Se o verbo vai apresentar a ideia de movimentação ou se vai apresentar a ideia de lugar fixo. Por exemplo, na frase, o povoado onde nasci é pequeno. O verbo nasci é um verbo que apresenta ideia e que apresenta característica de espaço físico e também de espaço fixo, que é a característica do onde, da utilização do onde. Apresenta essa característica, aí nós utilizamos o onde, certo? Lembrando que nós podemos substituir o onde pela partícula em que. O povoado em que nasci é pequeno. Também tá certo, ok? Se vocês substituírem, por exemplo, se vocês têm dúvida, se vocês têm alguma dúvida de quando utilizá-los, aí vocês substituem pelo em que. Se der certo, aí vocês podem utilizar o onde, ok? E quando utilizar o aonde? Vocês vão utilizar o aonde quando os verbos expressam ideia de movimento. E normalmente os verbos que expressam ideia de movimento, esses verbos vão exigir a preposição a, certo? E que verbos são esses? Normalmente é o verbo ir e o verbo chegar. Aonde você vai? Quem vai a algum lugar. Então exige a preposição a. Por isso nós utilizamos aonde, certo? Aonde você quer chegar? Quem quer chegar em algum lugar. Também exige a preposição a. Então, aonde você quer chegar? Ideia de movimento, ok? Então, vocês só vão utilizar o aonde quando o verbo expressar a ideia de movimento. E vocês também podem substituir o aonde por a que ou a qual, ok? Se der certo, aí vocês podem utilizar o aonde. E lembre-se, aonde, ideia de movimento. Onde é lugar fixo, ok? Deu para entender? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilha, curte e fico muito agradecida, tá? Beijos e até mais!